Meus irmãos, com alegria, estamos aqui reunidos essa noite para ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidá-los junto comigo, nessa nova jornada dessa série Jesus, ok? Estamos iniciando uma série hoje e a série é Jesus. Alguns domingos nós vamos falar sobre o nosso mestre, sobre o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso mestre Jesus. E o tema dessa noite, dentro dessa série, é Deus mora aqui. Amém? Então, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo o livro de João, capítulo 1, versículo 14 a 18. João, capítulo 1, versículo 14 a 18. Ok? Todos acharam? Diz assim, versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nessa noite, Deus, me ajude a compartilhar, Deus, e a entregar a sua mensagem, de forma que essa mensagem possa cair em corações a quais venham dar frutos para a tua glória, para o teu reino. Fala conosco, Deus, abra os nossos ouvidos, para que consigamos ouvir, Senhor Deus, a sua voz, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, embora estejamos inclinados, a achar que Jesus surgiu em nosso meio há apenas 2000 anos atrás, Filipenses diz que ele tornou-se semelhança de homens. Na verdade, Jesus, ele já era pré-existente. Nos primeiros versículos, meus irmãos, do Evangelho de João, nós vemos que ele estava com Deus desde o princípio, e que também ele era Deus, ou seja, ele tinha a mesma essência do Deus Pai, sendo todavia uma pessoa distinta. E antes da encarnação, meus irmãos, Jesus, ele atuou no processo da criação. A Bíblia fala: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele já estava no processo da criação. E também depois, ao longo de toda a sua existência humana, da existência humana, Jesus foi dando ao coração dos homens uma certa visão de Deus, dos seus planos, do reino de Deus. A história tem nos mostrado, meus irmãos, que a maioria dos homens tem rejeitado a fala de Deus, tem rejeitado Deus, mas aqueles que acolhem a sua voz, aqueles que recebem a sua mensagem, se tornam filhos de Deus, pelo seu poder, ok? Todos nós aqui, meus irmãos, somos filhos de Deus, acolhemos a essa voz em nossos corações. A Bíblia fala, meus irmãos, que esse Deus, Jesus Cristo, ele tinha uma intimidade. Versículo 17, se você olhar na sua Bíblia, João cita o nome de Jesus somente uma vez em todo esse texto, porque ele denominava como o Verbo, e esse Verbo estava no seio do Pai. Versículo 18, a expressão, meus irmãos, o seio do Pai nos faz concluir que o Verbo vivia em intimidade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, vivia em intimidade com Deus Pai. Jesus vivia harmoniosamente com Deus Pai e com Deus Filho, ok? E, queridos irmãos, Deus, ele amou o mundo, ele ama todos nós. E o que ele faz? Ele envia o seu Filho para morrer e
para pagar a pena que estava sobre nós, sobre todos os pecadores. E o Espírito Santo, então, ele nos convence do pecado, nos assiste em nossas necessidades de se arrepender e receber a Jesus Cristo como Senhor através de Cristo Jesus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão sempre em uma perfeita harmonia, ok? Tudo que o Espírito Santo pede para nós, nos aconselha a fazer, será em obediência aos mandamentos de Deus. Ele nunca nos aconselhará a desobedecer a palavra de Deus, ainda que algumas pessoas se coloquem como os profetas e saiam fazendo as coisas que Deus falou, mas está desobedecendo a palavra de Deus, não vem do Espírito Santo. A Trindade, meus irmãos, falar sobre a Trindade é falar sobre a perfeita harmonia de um só Deus em três pessoas, ok? E isso mostra o quanto é importante, o quanto o relacionamento entre nós é importante. Jesus, quando ele falou assim, olha, que você ame as pessoas como você ama a si mesmo. Ele está dizendo, o relacionamento um com o outro é importante, porque o meu relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, é harmônico. Nós precisamos ter essa harmonia de nos dar bem um com o outro, de caminharmos, porque isso faz parte do cristianismo. A base do nosso relacionamento com Deus é a fé, meus irmãos. É através das Escrituras. E o texto ali diz que sabemos que Deus, pela sua própria constituição, Ele é um Espírito, e como tal, meus irmãos, ninguém pode vê-lo, ok? 1 Timóteo, Paulo refere-se a Deus como Espírito, e por consequência Ele é invisível. Moisés, por exemplo, quando pediu a Deus para ver a sua glória, ele soube imediatamente da impossibilidade de se olhar Deus face a face. Entretanto, Deus permitiu que ele contemplasse através de uma manifestação parte de Deus, para que ele pudesse perceber a existência e a presença de Deus. Mas antes disso, de Moisés ter aquele encontro com Deus, Moisés, ele abriu mão de certas prerrogativas lá no Egito, certas benécias que ele tinha como filho do faraó, porque ele viu o Deus do invisível, pela fé. O texto de Hebreus 11, 27, meus irmãos, diz o seguinte: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Como ele via? Ele via pela fé. Então, a base do nosso relacionamento com Deus é a fé. E aqui eu quero apresentar rapidamente três coisas importantes que nós aprendemos sobre a fé. Primeiro, a fé, o caráter da fé é que coloca Deus sempre diante dos nossos olhos. Você vai conseguir enxergar Deus apenas pela fé. Esse é um ponto da fé. A fé que coloca Deus diante de nós, para que podemos então nos relacionar com Ele. A segunda coisa é que a fé, ela contempla coisas mais altas e ocultas em Deus, que os nossos sentidos humanos poderiam perceber. A fé nos faz ver impossíveis. A fé nos faz ver impossível. Quando aquilo está tudo ruim, as coisas estão do nosso lado desmoronando, a fé nos faz enxergar uma porta de esperança, um caminho, e ela diz, olha, é possível, tem uma situação, dá para ser feito. A fé, meus irmãos, quando você, eu aprendo também nessa situação aqui de Moisés, que quando você vê Deus apenas uma vez, já é suficiente para manter você fortalecido em meio às suas fraquezas, e você se tornar então firmes, inabaláveis, para resistir todas as ações diabólicas. Quando você conhece a Deus e vê Deus, você se fortalece através da fé, e você então se coloca diante de Deus. Então, nós vemos que esse Deus tinha essa intimidade. Jesus tinha essa intimidade com o Pai, com o Filho. Ele era que vivia no seio do Pai, e assim como Ele, nós também precisamos primar aí pelos nossos relacionamentos. Mas o próprio texto diz que esse Deus era o Deus conosco. O versículo 14 testifica que o Verbo se manifestou, que poderíamos ver a respeito de Deus. O Verbo fez com que enxergássemos a respeito de Deus, e essa manifestação operou porque, diz o versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os gregos, meus irmãos, olhavam para a criação divina e acreditavam que era fruto de um pensamento bem elaborado. Os judeus iam um pouco mais além
Eles acreditavam que por trás desse pensamento havia um ser pensante. No entanto, ambos não imaginavam que havia algo a mais por trás disso. Só mais tarde no cristianismo mostrou que o elaborador do universo, ele se fez carne. Ele desceu da sua glória e se fez carne. Eu sei que algumas pessoas entendem o conceito de carne, mas alguns não. Então eu quero explicar o que é a carne, né? O texto de Isaías 40, versículos 6 a 8, diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Deus diz, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece eternamente. Esse texto está falando sobre finitude. Ser carne é ser finito. Deus compara a nossa existência como uma erva que facilmente seca e morre. O Deus Todo-Poderoso se fez frágil, como homem. O Deus eterno se fez como a erva que logo se dissipa para habitar no nosso meio, Jesus. Certo dia eu li uma notícia de uma tragédia, um avião que caiu e dentro desse avião havia um casal de noivos que estavam indo para a lua de mel, e aquilo eu fiquei pensando, puxa vida, festa numa noite e luto na outra. Mas essa é a nossa vida, nós somos seres finitos nesse sentido. Contudo, apesar da nossa vida ser algo extremamente frágil, Deus diz, meus irmãos, que a sua palavra e a existência dela permanece para sempre. O Deus conosco é o Verbo encarnado. O Verbo, ele se fez carne, e é a demonstração de que Jesus, Deus, assumiu a condição de homem para ministrar não somente quem ele é, mas também o seu plano de salvação. E para se fazer carne, Deus escolheu uma mulher. Através dela, ele recebeu a natureza humana, com todas as limitações e fraquezas do ser humano. E aí surge então Maria, né, na história do cristianismo. Para os irmãos católicos, que consideram Maria como santa e muito poderosa, quase um ser divino, intercedendo por nós todos os dias, nós protestantes não coadunamos com essa interpretação, porque nós enxergamos através das Escrituras, e as Escrituras, nas Escrituras nós vemos Maria como uma mulher agraciada, por tudo aquilo que podemos captar das Escrituras, uma mulher santa, mas somente isso, na perspectiva humana, pois ela não passou para Jesus qualquer elemento de divindade. Jesus já era Deus, o Deus da eternidade e eternidade. E Paulo fala sobre isso, dessa questão da divindade de Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo, a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, se Jesus tivesse mantido a sua identidade divina e não assumisse nenhuma condição humana, de forma alguma ele estaria usurpando alguma coisa, porque todas as prerrogativas divinas como Deus era dele. Ok? O que Paulo está dizendo aqui é que, na verdade, Jesus não levou em conta o seu status de Deus. Ele julgou que nada havia que não pudesse abrir mão para cumprir a obra. Jesus poderia muito bem, meus irmãos, conservar a sua condição anterior, sem estar fazendo algo errado. No entanto, além de abrir mão das suas prerrogativas divinas, a Bíblia diz que ele esvaziou-se, tomou a forma de servo, ele se fez semelhante ao homem, e esse esvaziamento não lhe tirou a condição de Deus, porque ele não esvaziou-se da divindade, ele esvaziou-se apenas das prerrogativas de Deus, porque ele poderia dizer, para com tudo isso. Então Jesus, meus irmãos, é 100% Deus e 100% homem. Quando o Espírito de Deus gerou um ser em Maria, esse ser era uma pessoa única, mas de dupla natureza. Ele era duas naturezas perfeitas, era um perfeito homem com todos os elementos de um homem, de um ser humano, mas também um perfeito Deus com os elementos de Deus.
Deus feito homem. Há muito tempo atrás surgiu uma seita chamada docetistas. Eles acreditavam, essas pessoas que vieram do primeiro século, acreditavam, diziam que essa união de elementos era impossível, porque Deus não tinha corpo, Deus era espírito. Mas João contraria os docetistas na mesma época, afirmando que sim, porque ele viu e testemunhou, né, o texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos com as nossas mãos apalpamos, com respeito ao verbo da vida. Meus irmãos, o fato é que nós somos incapazes de alcançar uma compreensão de tal magnitude. Jesus era o Deus conosco. É o Deus conosco, o Deus que mora aqui, o Deus que se fez carne, 100% Deus, 100% homem. Ele veio a essa terra, é o Deus conosco. E é o Deus, meus irmãos, da glória. Jesus é o Deus da glória. Porque a revelação humana de Deus foi como um judeu, como um carpinteiro, mas ele era muito mais do que apenas um judeu, ele era muito mais do que apenas um carpinteiro, ele era o próprio Deus habitando em nós. João poderia ter usado uma outra palavra para dizer habitar no versículo 14, mas ele empregou o verbo grego, meus irmãos, que é escanel, que quer dizer, vocabulário significa tenda. Se formos traduzir de maneira no original, meus irmãos, embora esse verbo também naquela época era conhecido como morar, nós poderíamos dizer que ele estava habitando em tendas conosco. A sua habitação é frágil, porque nós, seres humanos, somos frágeis, e Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós. E, queridos irmãos, Jesus não habitou em palácios. Aliás, quando ele passou por aqui, houve ocasiões que ele não teve aonde reclinar a cabeça. Mas é interessante observar que quando João emprega a palavra aqui e fala de habitação de Cristo, ele traz à memória um vocábulo do Antigo Testamento que fala que é o Shekinah, que significa a tenda da habitação de Deus, aonde a glória de Deus era derramada. João, queridos irmãos, ao afirmar que Deus habita entre nós, ele faz referência a duas ocasiões do passado. Primeiro, ele está falando sobre a tenda do tabernáculo, onde havia a arca, e depois ele está falando sobre o templo de Israel, onde Deus se manifestou ao seu povo através da sua glória. E ele lembra que o povo viu a glória de Deus se manifestar. Ele se refere também a dois tempos, o presente e o passado, né? A glória de Deus está entre nós e a glória de Deus esteve entre nós. Então no versículo 14 ele diz, olha, vimos a sua glória. O verbo usado aqui é o mesmo da origem da palavra, meus irmãos, teatro, significa assistir, assistimos a tua glória, contemplamos a tua glória. O Deus que em toda a sua essência assume a condição humana, ele expressa a sua glória. A glória, a palavra glória aqui, meus irmãos, do hebraico é kabod. A ideia de peso, dá uma ideia de valor, algo que deve ser que se justifica ser louvado. Jesus, meus irmãos, ele é glorioso. Jesus, a sua essência é a sua glória. A glória do Senhor está sobre nós. O Senhor é glorioso. E, queridos irmãos, contrariando o nosso pensamento, muitas vezes nós nos iludimos com milagres grandiosos, coisas extraordinárias, achando que isso é a glória de Deus. Mas essa glória não nos é transmitida através de espetáculos exuberantes, meus irmãos. Quando olhamos para a história dos grandes homens de Deus, nos mostra que eles eram modestos em pedir a glória de Deus. Por exemplo, Salomão, ele solicitou que Deus somente desse sabedoria, não pediu a glória. Elias, numa certa ocasião, estava na beira de uma caverna, assistindo ali terremotos, sentindo o vento quebrando as pedras, e quando ele, de repente, ouviu um murmúrio tranquilo e suave, era Deus falando com ele.
Uma outra oportunidade, Moisés pediu para Deus que Deus lhe mostrasse a sua glória, e a voz suave que emergiu de uma manifestação divina, exprimiu ali para Moisés um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, e Moisés contemplou, meus irmãos, essa manifestação. A glória de Deus, meus irmãos, ela está relacionada com a bondade, a benignidade do Senhor sobre o seu povo. Moisés diz ali em Êxodo, capítulo 33, 18 a 19, o seguinte: peço que te mostre a tua glória. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Moisés quis ver a glória, mas viu a bondade de Deus. A essência da glória de Jesus é a sua bondade. Por onde ele andou, ele demonstrou toda a sua benignidade. Por onde ele andou, ele demonstrou a sua compaixão. Por isso, meus irmãos, o texto diz que ele é um Deus de graça e verdade. Além da glória, João também anuncia que Jesus era cheio de graça. Graça e verdade vieram por meio de Jesus, diz o texto. E essas duas palavras, elas eram muito comuns no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 3, diz que o seguinte: olha, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. O sinônimo aqui, meus irmãos, de benignidade é a graça, é a bondade infinita. E o sinônimo de fidelidade aqui é a verdade. No Antigo Testamento, usava-se a palavra hesed para a graça, para expressar o quanto Deus é fiel, e a sua fidelidade era constante. A bondade de Deus não se esgota, queridos irmãos, ela vai se renovando dia após dia. É por isso que Lamentações diz, Jeremias diz, olha, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é por conta disso que nós não somos consumidos. No Novo Testamento, meus irmãos, usou-se a palavra charis, que é traduzida por graça, por favor imerecido. Dessa maneira, queridos irmãos, quando João e os demais discípulos falavam sobre Jesus, eles testemunhavam o quê? A bondade e a glória, o charis, a graça de Jesus. E aqui cabe uma pergunta para nós: como nós vemos Deus? Nós vemos Deus como aquele mágico que faz as coisas que a gente quer, na hora que a gente precisa? Ou nós vemos aquele Deus que está exercendo a sua bondade, a sua misericórdia, todos os dias sobre as nossas vidas, ainda que nós não mereçamos, porque somos pecadores, falidos muitas vezes por conta do nosso pecado inicial. Hebreus, meus irmãos, ele enxergava a Deus da seguinte maneira. Hebreus, o escritor de Hebreus fala assim: olha, acheguemo-nos, portanto, com confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. O ponto de vista aqui do escritor de Hebreus é que Deus habita num trono de graça, diante da qual podemos nos achegar nas ocasiões difíceis, oportunas da nossa vida, para desfrutar da sua misericórdia infinita. Mas pastor, quais são esses momentos oportunos para nos achegarmos ao trono de Deus? Muitas vezes, nos momentos em que nós estamos piores, nos momentos das nossas fraquezas da vida, certas horas, certos momentos, vivemos momentos angustiantes, motivados por várias situações, desemprego, uma doença que apareceu, uma morte na família, um abandono do lar, um trabalho estafante, desentendimentos. Esse é o momento de aproximarmos do trono da graça e experimentarmos da misericórdia de Deus. Ou momentos que percebemos que estamos desanimados, tristes, com falta de perspectiva. São nesses exatos momentos que devemos ir à procura do socorro de Deus e ir no trono de Deus, porque Deus está nos aguardando, queridos irmãos, a nossa aproximação para manifestar em nós a sua misericórdia. No entanto, muitas vezes nós preferimos desfrutar, ao invés de desfrutar do poder e da bondade de Deus, nós acabamos tentando resolver as coisas com as nossas próprias forças, com a força dos nossos braços, e vamos agindo de tal forma medíocre na perspectiva cristã, porque não nos aproximamos daquele daquele que podemos receber essa graça. Mas existe uma situação para desfrutar da graça de Deus: nós precisamos de humildade. O texto diz, 1 Pedro 5,5, diz o seguinte: olha,
Do mesmo modo, vós que sois mais moços, sede sujeitos aos que são mais velhos, cingindo-vos de toda humildade para servir uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá o quê? Graças aos humildes. A humildade, como vimos, é absolutamente necessária para a nossa comunhão com Deus e com Jesus, meus irmãos, e para que possamos colher os frutos da graça e da bondade de Deus. O Salmo 131, o salmista ele afirma: olha, eu não tenho um coração soberbo, eu não tenho um olhar altivo, e também não estou à procura de coisas grandes e maravilhosas para mim mesmo. E a pergunta que eu fico pensando muitas vezes a mim mesmo, e faço às vezes para outras pessoas, é: será que nós temos certeza que os nossos desejos estão equiparados ao desejo desse salmista? E estamos pedindo coisas mais para nós mesmos do que para aquilo que Deus, para Deus, ou para engrandecer a Deus, ou estamos mais querendo ser exaltados a nós mesmos? Para sermos socorridos por Deus, é essencial que o nosso objetivo seja de fato o conhecimento e a exaltação de Deus, humilhando perante esse Deus. No verso 16, acompanhe na sua Bíblia, diz que ele cita graça sobre graça. É como se fosse traduzir esse versículo, meus irmãos, seria graça contra graça. O que João está dizendo aqui, meus irmãos, está dando uma ideia aqui, é que quando pensamos que o favor imerecido que estamos vivendo está se esgotando, Deus envia mais uma nova onda de graça. E quando aquele está se exaurindo, Ele envia mais uma nova onda de graça. É graça sobre graça. Certa ocasião, no século passado, o pregador Charles Spurgeon, ele estava triste, deprimido. Todos nós somos seres humanos, passamos por esse momento. Estava triste, deprimido, estava andando de carroça, se sentindo sozinho, cansado, e ele só solicitava diante de Deus graça, pois ele sentia a falta da graça de Deus na vida dele. E de repente, em um certo momento, ele pula daquela carroça e sai agradecendo e pulando a Deus, porque Deus derramou graça sobre graça naquele momento na vida dele. É assim, meus irmãos. E sabe por que isso é verdade? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que esse Deus, Ele é de graça e verdade. Cadê? Sumiu aqui. Deixa eu passar aqui. Graça e verdade. Como foi visto anteriormente, a graça ela vem acompanhada da verdade. No Antigo Testamento isso queria dizer fidelidade. É a ideia de que o esgotamento da graça, que não haverá esgotamento dessa graça, porque Deus é fiel. Quando nós cantamos o hino, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, nós cometemos um equívoco, meus irmãos, pois nós não somos referência para que Deus seja fiel. Ele é fiel por sua palavra, Ele é fiel por seu caráter. Se a sua palavra foi dita, ela está empenhada, Ele vai cumprir. Não é a nossa existência que vai determinar se Deus vai usar, Ele é fiel ou não. Ele é fiel porque Ele é o caráter, a essência dEle. Paulo, na sua carta a Tito, fala de um Deus fiel que não pode mentir. Então, alguns teólogos dizem que quando João escreveu esse evangelho, ele escreveu o evangelho, ele não queria que essa palavra verdade tivesse uma ideia de fidelidade, mas de um Deus verdadeiro. Nós estamos cultuando um Deus verdadeiro, um Deus que nos conhece e sabe das nossas mazelas, mas um Deus que empenhou a sua palavra em derramar bondade e benignidade e graça imerecida sobre nós. Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas porque não conhecemos aquilo que Deus fala sobre a natureza humana. Jesus, ao contrário, ele conhecia as pessoas de verdade. Lá em João 2, você vai ver que tem uma fala que fala assim, que Jesus não se confiava às pessoas, pois conhecia o seu coração. Mas mesmo conhecendo o coração daquelas pessoas, sabendo quem elas eram, ainda assim ele as amava e estava pronto a morrer na cruz por elas. Então, ele trata da verdade de quem somos, nesse contexto da verdade, do Deus verdadeiro. Logo, em nossa vida, Ele muitas vezes anuncia o juízo, a condenação, mas também a graça.
Porque Deus é conhecedor de que todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Deus não se engana pelas aparências, Ele não é ingênuo, meus irmãos, mas Ele é fiel em si mesmo, e Ele nos dá a oportunidade de sentir o gosto da misericórdia, apesar de nós mesmos. Talvez você tenha ouvido falar: eu não tenho mais jeito, o que eu fiz não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que você vá ao trono da graça e você receberá misericórdia e bondade infinita. Fale com Deus, confesse os seus pecados. E por último, lá no texto de João, ele fala que há uma situação de lei e Cristo. Ele fala aqui o seguinte: olha, a lei vem por Moisés, mas Cristo trouxe a graça e a verdade, veio por meio de Jesus Cristo. O que é a lei? A lei, meus irmãos, são todas as regras que o povo de Israel ouviu, mais especificamente a lei moral. Quando Paulo fala sobre a lei, lá em Romanos 7,12, ele fala que a lei era santa, justa e boa. Mas para que serve a lei? Romanos, ele vai nos dizer para que serve a lei. Romanos 3, 19 a 20 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei não veio para ser cumprida, mas ela veio para ser prumo, a fim de nós percebermos se nós estamos fora do esquadro. Se considerarmos essa lei, nós vamos concluir, meus irmãos, que estaremos condenados, porque o não cumprimento de apenas uma lei, um item da lei, nos leva à condenação. Assim, essa lei, ela é preciosa, pois ela nos ajuda a orçar, meus irmãos, a olhar a nossa conduta e medir a nossa condenação, que é causada pelos nossos pecados. Mas aí nós lembramos que Jesus foi pendurado naquela cruz, carregando em si as nossas maldições, que Ele ali pagou os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e não só os nossos, mas de toda a humanidade, daqueles que foram chamados por Ele, fazendo uma justiça que os livrou da condenação, contrariando a lei que aponta para a nossa condenação. Jesus então garante todas as pessoas e que todos os pecados foram julgados, condenados e quitados. Jesus rasgou a cédula que era contra nós, e é por Ele que vem a graça. Por último, o texto fala sobre a primazia, versículo 5, ok? João fala sobre a pré-existência de Jesus, o testemunho de João Batista, né? Ele tinha conhecimento que a existência humana e física de Jesus era posterior a dele, e que também a existência eterna do Verbo era antes da sua encarnação. Por isso João Batista dizia que Jesus tinha prioridade diante dele. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, fala sobre o profundo esvaziamento de Jesus, que sujeitou ao pior da morte, a morte de cruz. Mas no versículo 10 e 11, meus irmãos, ele engrandece Jesus, revelando que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Cristo, o Senhor, para a glória do Pai. Jesus tinha a primazia, porque a sua existência, não porque sua existência era puramente humana, mas Ele tinha primazia porque Ele é alguém que está sentado no trono. Jesus tem que ser a primazia na vida do crente. Assim, Jesus era o próprio Deus que assumiu forma humana e se esvaziou da sua identidade divina, embora tenha aberto mão, né, das prerrogativas divinas, porque para que nós o reconhecemos. Jesus desceu ao nosso nível de formiga para falar com nós, formigas, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E Ele fez isso por amor, meus irmãos. E o nosso encontro aqui na igreja, por exemplo, é uma reunião daqueles que têm se apropriado dessa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que nós pertencemos a uma família
família de Deus porque somos filhos de Deus. Existe um só Senhor, que é soberano, meus irmãos, e vai nos julgar pelos nossos atos. João sabia sobre a primazia de Jesus, e nós precisamos saber também que Ele é a prioridade em nossas vidas. Precisamos entender, queridos irmãos, que nós fomos chamados para viver debaixo do Senhor, e Deus, sujeitando-nos a Ele, simplesmente desfrutando dEle. A posição do Senhor é de soberania, meus irmãos, não é de um guarda-costa que vai te proteger quando você sai para trabalhar, não é de um curandeiro que vai te curar porque você está doente, não é de um mágico que faz mágicas para te dar o que você quer na hora que você quer, não, Ele é o soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e a Ele tem que ter a primazia nas nossas vidas. Esse é o aspecto do caráter divino que cerca as nossas vidas. Mas será que nós temos conhecimento disso e entendemos isso? Será que nós temos nos vivido nessa dimensão que o Espírito Santo nos revele aonde temos escorregado e que nos ajude a corrigir as falhas, que possamos ter comunhão com Deus, com os irmãos e com a graça de Deus, usufruir de toda a prosperidade que Ele nos oferece através da sua palavra, quando nos chegamos diante dEle. Jesus, meus irmãos, Ele está aqui. Ele não está aqui no templo somente, Ele está no teu coração. Você é o templo dEle. E é aí que Ele tem que ter a primazia. Antes de todas as coisas. Que Deus nos abençoe na sua palavra e que possamos viver essa verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. Que o Senhor, Deus, derrame, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Deus, a graça, a revelação, que os nossos pensamentos estejam sendo abertos, nosso cognitivo, mas muito mais do que isso, os olhos da fé estejam, Senhor Deus, sendo abertos nas nossas vidas, para cada dia mais enxergarmos o Senhor e o seu lugar em nossas vidas, a primazia, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, e nós amamos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém.